Marcos, obviamente essa sua experiência influenciou a sua vida e vai influenciar eternamente, eu tenho certeza disso. Mas conta pra gente, por favor, como é que foi, o que que você viu lá, as pessoas que conviveram com vocês, o que que você acabou aprendendo, e certamente você tem ideia de levar isso para a sua jornada política como vereador de São Paulo, porque a impressão que eu tenho é que muita gente não consegue humanizar as pessoas que estão presas lá. Então, hoje eu vejo pessoas falando de acordos políticos para soltar presos, acordos de partidos, e se esquecem que são seres humanos, são vidas que estão ali, são famílias destruídas. Então, acho que você teve a infeliz experiência de estar lá. Infeliz não, você falou agora que é feliz, né? Infelizmente você teve essa experiência. Traz pra gente, tenta humanizar um pouquinho para que as pessoas entendam quem são essas pessoas que estão lá, o que você viu e como é que estão essas pessoas, porque a gente não tem essa possibilidade de conhecer a realidade, dura realidade de quem está ali há tanto tempo impossibilitado de ter a sua liberdade. E só pegando carona na pergunta do Calvoso, eu também queria saber só mais uma coisinha. Como vocês foram tratados pelos verdadeiros criminosos? Como eles enxergavam vocês? Bom, se eu, por acaso, me estender um pouco, por favor, me interrompam, porque... Não, a palavra é sua, Marcos. Porque, Galvoso, é tanta informação importante, que eu costumo dizer que 1 hora é pouco tempo. Marcos, a gente tem até as 9 da noite. Não sei se até as 9 da noite. Eu estou aqui à disposição, porque eu falo aqui em nome de todos os presos políticos. E eu tenho certeza que essa voz, ela precisa reverberar, Galvoso. Ela precisa, Fátima. Tá? Então, só respondendo a questão da Fátima, que ela é mais rápida, nós não tínhamos contato com os presos comuns. Nós fomos colocados em alas separadas. Né? Eu costumo dizer que os patriotas estavam separados. Então, eventualmente, contato com algum preso comum, quando eles passavam nos corredores das celas, para levar algum tipo de objeto que chegava, alguma doação, alguma bolacha, alguma roupa que algum advogado conseguia nos enviar. Então, esses presos, eles são utilizados no presídio, né? Como vamos colocar lá uma espécie de funcionário, né? Então, eles são retirados da cela, e aí algumas ações extra-cela, elas são executadas por esses presos. Então, a gente tinha um contato com eles ali, através dos vãos que nós tínhamos na cela, né? Nós tínhamos na cela, na frente da cela, alguns vãos de aproximadamente 10 centímetros de largura, né? Como se fosse piano, vários riscos, vários vãos, assim, de aproximadamente 2, 3 metros de altura, mas com uma largura de aproximadamente 10 centímetros. E por ali a gente falava com esses presos no corredor. Então, era o único contato que nós tínhamos com esses presos, né? Mesmo quando saíamos para o banho de sol, também não tínhamos contatos com os outros presos. Eles estavam em alas completamente separadas. E o presídio lá, o Galvoso e Fátima, é muito grande. Você não tem ideia. É muito grande. Para você ter acesso a uma ala, por exemplo, você teria que ir de carro, só para você ter uma ideia de tão grande que é. Agora, voltando ao seu questionamento, Galvoso, o que eu posso dizer? Eram pessoas, em sua maioria, pessoas muito simples, que você vê nitidamente que não são criminosos, que não têm comportamento, que não têm histórico na sua vida, de ter pelo menos passado uma vez sequer numa delegacia. Em sua maioria, pessoas mais maduras, acima de 40, 50 anos, né? E que se viam completamente perdidas, porque as poucas informações que chegavam de fora eram muito desencontradas. E aí, a partir do momento que eu percebi que a minha advogada é uma advogada que foi contratada por mim, na minha oitiva, na quadra da Polícia Federal, porque nós somos presos no QG, depois nos levaram para uma base da Polícia Militar, também de Brasília, ficamos lá por mais de 1 hora, e lá eu solicitei que eu gostaria de usar o toalete, mas usei desse artifício para poder colher informações. E, obviamente, não me identifiquei para os policiais como jornalista, porque o Galvoso sabe, se nós falarmos que somos jornalistas, né, obviamente que essa informação não chega. E aí, através de uma conversa ali paralela com o policial, eu perguntei o que estava acontecendo,
e ele disse exatamente isso para mim. Ele disse que havia sido alinhado com o comando da Polícia Militar, que essas pessoas, que nós seríamos retirados do QG de Brasília, levados até um ponto próximo à rodoviária, identificados e liberados. Essas foram palavras de um policial que eu conversei em off lá nessa primeira base, após sairmos do QG. Então, nós fomos forçados a entrarmos nos ônibus, com as armas apontadas para a gente, e paramos, então, nessa base da Polícia Militar em Brasília. E aí, quando nós chegamos com aqueles mais de 40 ônibus, o comandante, né, da Polícia Militar, que hoje vocês sabem quem é, que é o Maine, que também ficou preso, perguntou, de acordo com o relato desse policial que falou comigo, o que esses ônibus estão fazendo aqui? O acordo era que essas pessoas fossem levadas para um ponto próximo da rodoviária, identificadas e liberadas. Mas não foi isso que aconteceu. Ele acabou falando que ele também foi enganado. O próprio comandante da Polícia Militar. Essas pessoas não vão ser mais soltas, vão ser presas. E ele disse, eu não vou prender ninguém. E aí ele acabou sendo preso também, porque descumpriu uma determinação. Então, até o comando da própria Polícia Militar foi enganado. Para você ter uma ideia do nível de atrocidade que fizeram lá no dia da prisão no QG. Nossa. A Fátima queria perguntar alguma coisa, Fátima? Você está muda, Fátima. Assim, a gente fica em choque. Quando você pensa que já viu e ouviu de tudo, quer dizer, se o comando da Polícia Militar foi enganado, quem enganou estava numa situação muito maior do que todos os comandos da polícia Militar. Então, as ordens vieram de muito alto, de muito lá de cima. Né? Então, o que foi alinhado com o comando é que essas pessoas seriam retiradas de lá e liberadas. E aí, quando ele viu os ônibus chegando na base onde ele estava, ele perguntou, ele questionou, mas essas pessoas não deveriam estar aqui, elas não iam ser liberadas? Não, houve uma determinação lá do Supremo para que essas pessoas fossem presas. E aí, quando ele contrariou cumprir essa ordem, ele acabou também sendo preso. A gente teve a oportunidade de conversar aqui com a Mariana, que é a esposa dele também. Ela relatou um pouquinho disso, dessa situação toda que beira o absurdo, né? E a gente fica estarrecido. Fátima, se você quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade. Eu quero muito que você fale sobre sua campanha, porque o projeto nosso aqui do CCB USA, que é um projeto pequenininho, que eu costumo dizer que é o nosso tijolinho, o jeito da gente fazer e colocar... Eita humildade! Eita humildade! A nossa contribuição é fazer com que os candidatos... Porque eu vejo, assim, que isso aconteceu de maneira maravilhosa, foi uma resposta a toda essa injustiça que está acontecendo no Brasil, foi que os nossos influenciadores, os nossos grandes personagens da direita, da mídia, das redes sociais, tomasse essa decisão de sair a candidatura para prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, porque eu costumo dizer que quando eu tenho mais de 60 anos, eu sei que eu não pareço, né? Porque eu estou no puro Botox, né? A receitinha aí para as mulheres do chat, tá? Enfim, eu sou de uma geração que a gente falava que não se misturava, não se comentava, não se discutia política. E aí a gente viu a política onde chegou. Eles faziam perfeitos acordos, eles se davam muito bem e a população só ficava assistindo. E como disse o meu querido Beto Kawasaki, que foi nosso primeiro entrevistado, ele disse... arquibancada não faz gol. Então, foi o que determinou que ele fosse também sair. Ele está saindo como vice-prefeito do Dr. Magno, lá em Ponta Grossa. E aí, eu costumo dizer isso.
A maior prova de que nós somos grandes e fortes, a direita conservadora é grande e forte no Brasil, foi quando nós conseguimos eleger o maior número para o Conselho Tutelar aí no Brasil. Eu creio que deu mais ou menos 70%, pelo que eu me lembro, de candidatos da direita eleitos. E aí eu peço assim à população, vamos de novo fazer isso. Brasil de norte a sul, aonde tem um conservador, vamos eleger nossos candidatos de direita, vamos focar na direita conservadora, vamos pavimentar, elegendo vereadores e prefeitos da direita conservadora. Exatamente.